Prezados alunos, vamos dar continuidade ao contrato individual de trabalho. Hoje nós vamos estar falando sobre a duração do contrato individual de trabalho. O artigo 443 da nossa CLT prevê o seguinte: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então, hoje nós vamos tratar sobre a duração desse contrato de trabalho. E, na próxima aula, nós vamos tratar sobre o trabalho intermitente. Então, regra geral, o contrato individual de trabalho é por prazo indeterminado, mas pode-se haver o contrato por prazo determinado. Mas o contrato de trabalho, ele pode ser verbal ou escrito. Algumas peculiaridades de contrato por prazo determinado só poderão ser por escrito, o que nós vamos ver nas aulas posteriores. Mas, regra geral, os contratos, eles são feitos de forma verbal. Por exemplo, eu vou contratar a Maria para prestar serviços para mim, aqui na minha casa, tá certo? Então, eu chego para ela e falo: Maria, ó, você vai trabalhar para mim de tal hora a tal hora, vai fazer isso, isso, isso e isso. Então, o contrato, ele foi o quê? Verbal. Mas eu posso fazer um contrato escrito também, tá? Pactuando com cláusulas, como seria o nosso contrato individual de trabalho, tá certo? Mas existe contratos, principalmente por prazo determinado, que obrigatoriamente deverão ser por escrito, o que nós vamos ver em aulas posteriores, tá? Bom, como eu mencionei, o contrato ele é por prazo indeterminado, a sua regra geral. Mas a exceção é contrato por prazo determinado, como prevê o parágrafo 1º do artigo 443 da nossa CLT. E o artigo 443, parágrafo 2º, determina as hipóteses deste contrato. Então, o parágrafo 1º do artigo 443 menciona o seguinte: considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados, ou ainda a realização de certos acontecimentos suscetíveis de previsão aproximada. Então, o contrato de trabalho por prazo determinado, ele tem hipóteses. E essas hipóteses, elas estão previstas já no parágrafo 2º do artigo 443, na sua linha A, B e C. A linha A fala que o serviço cuja duração ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. O que é isso? É que o empregador vai precisar deste empregado só para um determinado prazo. Como, por exemplo, nós vamos agora estar na época da Páscoa. Inclusive, já começou a produção de ovos de Páscoa, aumento da produção de chocolate. Então, neste período, o empregador vai precisar de empregados por essa determinada transitoriedade, que é a venda de chocolates devido à Páscoa. Então, neste caso, esse período que houver esse acréscimo de serviços, o empregador poderá contratar por prazo determinado, aplicando-se a fundamentação na linha A do artigo 443 da CLT. Tá? Então, quando há uma predeterminação de prazo, então eu posso utilizar o contrato por prazo determinado. Por exemplo, na época do Natal, nós utilizamos também. Pode ser utilizado o contrato de trabalho temporário, que nós vamos estudar, né, para frente, e também pode ser utilizado esse próprio tipo de contrato por prazo determinado. Correto? Vamos pegar uma situação na época da exposição. Na época da exposição, lá tem vários estandes, que é o quê? A atividade ali vai ser de caráter transitório, não é? E aí nós podemos utilizar os empregados para esta contratação, né? Por prazo que determinado. E já aproveitando este exemplo, e vou falar sobre a questão da hipótese das atividades empresariais de caráter transitório.
Então, vamos imaginar, né, a nossa exposição aqui em Uberaba. Então, vão vir o quê? Várias pessoas de fora que vão montar estandes, ou até mesmo estandes, né, dentro da nossa exposição, que só são abertos na época da exposição. E algumas mesmo, até, né, bares que montam lá. Como, por exemplo, o Colorado. O Colorado, ele coloca, né, um estande lá na época da exposição. Então, a atividade ali, do Colorado ali, está na linha A, atividade empresarial de caráter transitório. Então, os empregados que ele contratar para prestar serviço naquele estande pode ser de natureza o quê? Transitória. É igual feiras. Feiras, em cada cidade, eles montam em uma determinada época. Então, esses feirantes, né, que vão em exposições, em parques de exposições, eles fazem contratações, né, de empregados na cidade que eles estão. Então, pode utilizar tanto pela linha A quanto pela linha B. Por quê? A atividade daquele empregado ali, daquele empregador, vai ser o quê? Transitória. Então, pode fazer uma contratação por prazo determinado. Vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar, tá, que haja uma licitação aqui em Uberaba para construtoras para fazer 2 edifícios aqui na cidade de Uberaba. E ganhou, através de uma licitação, a construtora Belo Mar. Aí ela veio para Uberaba. E, normalmente, nessas licitações, o prefeito já aproveita e coloca que a construtora deverá ter uma filialzinha aqui para gerar mais ICMS, ISS, tá? E contratações para a própria população de Uberaba. Então, vamos imaginar que essa construtora Beira-Mar veio construir esses 2 edifícios aqui. A atividade empresarial, ela vai ser de caráter transitório. Pode fazer contratação por prazo determinado? Sim. Enquanto ela estiver aqui em Uberaba, de caráter transitório, pode ter contratos por prazo determinado. Por quê? Porque também a prestação de serviços será de natureza o quê? Transitória, que vai pré-determinar uma prestação de serviços. Então, nós temos aí a linha A, que é a atividade, tá, que o empregado vai executar, ou seja, o serviço que o empregado vai executar é de natureza transitória, que vai justificar a pré-determinação do prazo. E a linha B, que a atividade empresarial seja também de caráter transitório. Esse exemplo da exposição ou da construtora abrange os 2, tá certo? E a linha C vai ser o quê? O contrato de experiência que a grande maioria de vocês já conhecem e que nós vamos estar falando também na aula seguinte. Nessa aula nós vamos estar falando só sobre a linha A e a linha B, tá, do contrato por prazo determinado. Bom, a linha A e a linha B, relembrando que é para serviços cuja natureza seja transitória ou a atividade da empresa seja de caráter transitório. Então, vamos pegar um da linha A. Vamos imaginar que eu, Jussara, queira fazer aí, tá, uma liquidação de produtos. E ali vai ter instalação desses produtos. E neste período da liquidação, está vendendo muito produto. Se eu contrato um empregado para fazer as instalações, só enquanto estiver no período da liquidação, porque houve um acréscimo de vendas. Então, estou utilizando o quê? A linha A, atividade transitória, correto? Bom, e qual será o prazo de vigência das atividades empresariais transitórias, tá? E cuja o serviço também é de natureza transitória? Qual é o prazo que eu posso fazer, né, desse contrato individual de trabalho? Será de 2 anos, como prevê o caput do artigo 445 da nossa CLT, que prevê o seguinte: o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observadas a regra
do artigo 451. Ou seja, um contrato por prazo determinado, das alíneas A e B, não poderão ultrapassar o prazo máximo de 2 anos. Vamos imaginar que eu fiz um contrato com o Joaquim por 2 anos. Posso fazer outro contrato? Bom, vai depender, mas eu posso fazer um contrato com ele novamente? Aí nós vamos verificar a questão da prorrogação do contrato por prazo determinado, que está previsto no artigo 451 da CLT, que prevê o seguinte: o contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado por mais de uma vez, passará a vigorar por prazo indeterminado. Então, vamos lá. Primeiro, o contrato, prazo máximo será de 2 anos. Se eu fiz um contrato com o empregado por prazo determinado por 6 meses, posso prorrogar? Sim, posso prorrogar. Por quê? O artigo 451 menciona que pode haver uma única prorrogação. Então, se eu fiz um contrato por 6 meses, eu posso prorrogar por mais, um período que seja até o prazo de 2 anos. Agora, se eu faço um contrato de 2 anos, posso prorrogá-lo? Não. Por quê? O prazo máximo é de 2 anos. Agora, fiz um contrato de 6 meses, prorroguei por mais 6 meses. Posso prorrogar novamente, tendo em vista que o contrato pode ser por prazo máximo de 2 anos? Não. Por quê? Só pode haver uma única prorrogação. Então, o contrato por prazo determinado, ele só poderá ser pelo prazo máximo de 2 anos e podendo haver uma única prorrogação. Se eu fizer um contrato por mais de 2 anos, ele já passa a ser por prazo indeterminado. E se eu prorrogar o contrato por mais de uma vez, ele também passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Por quê? Porque a regra geral é um contrato por prazo indeterminado. Então, relembrando e recapitulando, o contrato por prazo determinado só poderá ser por prazo de 2 anos para a linha A e a linha B. E só poderá haver uma única prorrogação. Tá, então vamos imaginar que eu fiz um contrato com o Joaquim, por prazo de 1 ano, prorroguei por mais 1 ano. Pode haver um outro contrato por prazo determinado com o Joaquim? Sim, desde que haja um lapso temporal de 6 meses. Isso está previsto no artigo 452 da nossa CLT. Um contrato por prazo determinado, para que haja outro contrato por prazo determinado, deverá haver um lapso temporal de 6 meses. Se eu fizer um contrato com menos prazo, ele passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Mas toda regra tem exceção. A segunda parte do artigo 452 fala que poderá haver outro contrato sem um lapso temporal de 6 meses se for para execução de serviços especializados ou realização de certos acontecimentos, correto? Mas eu vou ler para vocês o artigo para vocês entenderem melhor. O artigo 452. Então, considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses o outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Bom, então, primeira parte, o contrato pode ter, um empregado que teve um contrato por prazo determinado, pode ter outro contrato por prazo determinado? Sim, poderá, desde que haja um lapso temporal de 6 meses. Então, vamos imaginar que eu fiz um contrato com o Joaquim, um contrato por 2 anos. Posso ter um outro contrato com o Joaquim? Sim, desde que haja o lapso temporal de 6 meses. Mas, se for para serviços especializados ou certos acontecimentos, não há a necessidade desse lapso temporal de 6 meses.
Então, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu tenha uma rede de hotéis, tá? Eu tenho uma rede de vários hotéis aí. E nós sabemos que o hotel, ele funciona o ano inteiro. Então, é óbvio que eu vou ter empregados contratados por prazo indeterminado. Mas, em determinadas épocas do ano, como, por exemplo, em julho, que é férias, ou feriados prolongados, ou no final do ano, ou datas festivas, ou até mesmo congressos marcados para serem realizados no salão daquele meu hotel, o qual vai durar 5 dias, né? Então, os palestrantes ou os próprios participantes vão estar ali hospedados no meu hotel. Então, ali, eu estou trabalhando nestes períodos com serviços cuja natureza vai ser transitória. Como, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha, né, hotéis. Quando chegar na época do mês, né, de julho, eu faço uma contratação. Por quê? É férias, vai haver o quê? Uma lotação maior no meu hotel. Então, eu contrato os empregados, que seja camareira, cozinheira, recepcionista, para, né, prestar serviço nesse determinado período do acréscimo de hóspedes que eu vou ter. Então, fiz um contrato, por exemplo, de junho, julho e agosto. Fiz um contrato por 3 meses, tá? Só que, quando chegar em setembro, existe uma conferência que vai haver naquele meu hotel, tá certo? Vai ser uma conferência por um mês. E eu vou ter, tá, mais acréscimo de serviços. Posso pegar aqueles mesmos empregados, né, cozinheiros, recepcionistas, né, camareiras, para estar em setembro. Eu fiz a contratação, olha, né, junho e julho. Saltei agosto e agora eu vou contratar de novo em setembro. Posso fazer essa contratação? Sim. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando dentro de certos acontecimentos e pode até ter mesmo serviços especializados, como por exemplo, vamos imaginar que eu fiz uma contratação, tá, para o final de ano. Contratei os empregados para, né, criar um acréscimo nas lotações do meu hotel, né, nas hospedagens do meu hotel, a partir de, vamos pegar aí, novembro. Então, novembro, eu fiz contratos por prazo determinado. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Correto? Fiz por 4 meses o contrato de trabalho. Tudo bem. Acabou, fiz a ruptura do contrato de trabalho com todos esses empregados, camareiras, né, especialistas para fazerem traduções ou intérpretes, sendo que vai ter pessoas mudas, surdas ou até mesmo estrangeiros. E também contratei cozinheiras, pessoal para trabalhar na recreação, porque vai ter crianças. Então, fiz a contratação para, né, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Chegou em fevereiro, fiz a ruptura. Tudo bem. Quando chegar em maio, já começa a ter acréscimo já de reservas no meu hotel. Posso contratar as mesmas pessoas que eu contratei para novembro, dezembro, janeiro e fevereiro? Sim. Não há a obrigatoriedade do lapso temporal de 6 meses. Por quê? Porque está dentro das exceções, tá? De serviços especializados e certos acontecimentos. Agora, vamos pegar aquele exemplo que eu dei lá da construtora. Vamos imaginar que a construtora, né, dos 2 edifícios tem feito um contrato com os empregados, lá os pedreiros, serventes, o engenheiro, por 2 anos. Só que aqui em Uberaba nós tivemos uma chuva muito forte, inundou, levou equipamentos, sacos de cimento que estavam ali para fazer esses edifícios ali no centro, tá certo? E teve uma paralisação. Por quê? Porque nós tivemos que fazer uma contratação, tá, de material que foi perdido com essa chuva. E os 2 anos não deu. Pode o empregador fazer um novo contrato com esses empregados? Sim, porque ocorreu o quê? Certos acontecimentos,
Tá certo? Então, gente, o contrato de trabalho individual, ele pode ser por prazo indeterminado, a exceção, né, é ser por prazo determinado, e o contrato pode ser verbal ou escrito, e podendo ainda, né, haver o contrato intermitente que nós vamos aprender posteriormente. Correto? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a duração do contrato de trabalho. Um beijo para todos e até a próxima aula.